Bom dia, senhores deputados. Bom dia igualmente a todas as senhoras e senhores telespectadores da TVA, bem como senhoras e senhores ouvintes das redes digitais da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Quero cumprimentar também a todos que fazem presença aqui no dia de hoje. Bom dia, presidente. Quórum regimental. Em razão disso, dou por aberta a reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa. E os senhores deputados receberam em seus respectivos gabinetes cópia da ata da 13ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação, referente à terceira sessão legislativa da 20ª legislatura, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os senhores deputados com cópia permanecem como se encontra aprovado. Recebemos o expediente da eminente deputada Luciane Caminati, comunicando a ausência no dia de hoje, tendo em vista a agenda externa. Vamos à pauta. Encontra-se em meu poder, e peço à assessoria que já faça a distribuição do parecer conclusivo, do projeto de lei 0178/2025, de origem governamental, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro 2026 e estabelece outras providências. O projeto de lei ele deu entrada nesta casa, conforme determina a Constituição do Estado de Santa Catarina. Nós apresentamos uma proposta de cronograma de tramitação, os senhores deputados aprovaram. Abrimos vistas coletiva para todos os deputados desta casa, com vista coletiva ao presidente da Assembleia Legislativa, para o Poder Legislativo, Poder Judiciário, também ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público de Santa Catarina. O presente relatório, senhores deputados, que pedi para fazer a distribuição, está bem detalhado. Trata das metas, prioridades da administração pública estadual, os quadros, todos eles colocados, atende bem à lei de responsabilidade fiscal e, como de costume, se houver a concordância de Vossa Excelência, eu solicitei à assessoria que faça a distribuição da cópia. Trata também das políticas de aplicação das instituições financeiras oficiais de fomento. Já trata também da diligência dos poderes, das emendas apresentadas ao projeto de lei, do acatamento das emendas. Nós tivemos emendas parlamentares apresentadas individualmente ao texto, 2, emendas parlamentares apresentadas individualmente ao anexo de metas e prioridades 14, emendas de relator apresentadas principalmente no texto, foram 12, para corrigir textos. E a conclusão que eu chego é pela aprovação da matéria. Mas eu gostaria de, se Vossas Excelências concordarem, fazer a distribuição, abrir vista coletiva a todos os senhores deputados, tá? E dou por lido, abro vista para votarmos na semana que vem, né? Fazemos a discussão e a votação semana que vem. Peço permissão a Vossa Excelência, se assim concordarem, por gentileza. Deputado Sargento Lima. Primeiro, quero parabenizar Vossa Excelência pelo dia de ontem, e isso eu vou fazer posteriormente em plenário pela condução dos trabalhos. É muito importante o posicionamento dessa casa no dia de ontem. E hoje também agradecer pela sensibilidade de nos disponibilizar essa vista coletiva, né, para a gente ler, e sim, a gente tem um compromisso de uma semana ali com Vossa Excelência. E nós, com bastante antecedência, estamos concluindo o relatório conclusivo, até porque, possivelmente, o presidente coloque na pauta do dia 14, dia 15. Então, nós temos aí praticamente ainda 15, 16 dias para discutir. Mas, conforme o cronograma, nós estamos cumprindo o cronograma. Então, dou por lido e, com vista coletiva a todos os senhores deputados, até quarta-feira da semana que vem. Vamos iniciar também com o deputado José Milton Schaefer. Vossa Excelência, com a palavra. Presidente Marcos, ao cumprimentá-lo, cumprimento todos os colegas deputados e quero aqui relatar o projeto de lei 243 de 2025, cujo autor é o eminente deputado Matheus Cadorim, cujo projeto altera o inciso 3º do artigo 6º da Lei 7.541, que dispõe sobre taxas estaduais e dá outras providências,
para incluir aqui as guardas municipais entre os servidores isentos da taxa de serviços gerais relativa à emissão de alvará para porte de arma e aquisições de placas e coletes balísticos, em razão do exercício de suas funções. O projeto é um projeto importante, meritório, né, que atende à reivindicação de uma categoria, mas para que a gente possa ter mais informações também, junto ao governo do Estado, o nosso voto aqui nesta comissão é um requerimento de diligência, né, ao projeto de lei 243 de 2025, em função de também a questão do subsídio ter também implicações ligadas à Fazenda, ao governo do Estado, e para que a gente possa exercer um parecer bem fundamentado, o meu pedido aqui é de diligência ao PL 243 de 2025, à Secretaria de Estado da Casa Civil, para que esta encaminhe até a Secretaria de Estado da Fazenda, a fim de atender algumas informações. É pelo diligenciamento, o parecer e voto do eminente deputado José Milton Schaefer ao projeto de lei 0243/2025. Em discussão. Não havendo que queira discutir em votação. Senhor deputado, concorda pelo menos como 50, aprovado. Deputado Mário Mota, Vossa Excelência está apto a fazer o relatório, se não... Senhor, está apto? Muito obrigado. Ok. Senhor. Então, Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, demais colegas, vamos fazer um ótimo dia. Eu trago o relato de um ofício de número 0158/2017, está correto, é 2017 mesmo, encaminhado pelo Tribunal de Contas do Estado, com a prestação de contas do governo do Estado de Santa Catarina referente ao exercício de 2016. Há uma determinação de que a Assembleia analise e aprove, juntamente com o Tribunal de Contas, as contas do Estado de Santa Catarina, como já fizemos recentemente do próprio Tribunal de Contas. E como o relatório e voto a esse ofício é extenso, eu faço um breve relato de que, inicialmente, um dos conselheiros havia reprovado as contas de 2016. Por um pedido de vistas de um segundo conselheiro, as contas acabaram sendo aprovadas com restrições, com recomendações e, repito, como são 17 páginas do nosso voto, eu peço licença para ler apenas as 2 últimas páginas no considerando geral. Assim, por todo o exposto e considerando que as contas apresentadas referentes ao exercício de 2016, de modo geral, atenderam aos princípios norteadores da administração pública, condizentes com a legalidade e legitimidade, excetuadas as falhas e deficiências anotadas pelo Tribunal de Contas do Estado. 2, que as ressalvas apontadas no processo denotam a ocorrência de observações de natureza restritiva em relação a certos fatos verificados no exame das contas. 3, que o parecer prévio não pode deixar de consignar a formulação de ressalvas, recomendações e determinações e que essas não obstam à aprovação das contas do governo. 4, que a Procuradoria-Geral do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, com amparo na competência que lhe é conferida pelo artigo 108 da Lei Complementar número 202 de 2000, recomendou a este Poder Legislativo a aprovação das contas. 5, que é de competência exclusiva da Assembleia Legislativa, conforme determina o artigo 40, 9º da Constituição Estadual, julgar as contas prestadas anualmente pelo excelentíssimo senhor governador do Estado. Levando todos esses pontos em consideração, nós conduzimos o voto pela aprovação do ofício 058/2017 e do competente projeto de decreto legislativo que aprova as contas do governo do Estado de Santa Catarina
referentes ao exercício financeiro de 2016, apresentado em anexo. E encaminho, evidentemente, o projeto de decreto legislativo que aprova as contas do governo referentes ao exercício financeiro de 2016. É essa a apresentação do meu voto, senhor presidente. Senhores deputados, deputado Mário Mota, relator do ofício 0158/2017, de origem do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, emite o seu relatório e voto, que é pela aprovação da matéria das contas do Governo do Estado do exercício financeiro 2016, anexando ao seu voto o projeto de decreto legislativo que aprova as contas do Governo do Estado de Santa Catarina referente ao exercício 2016. Esse é o relatório e voto do eminente deputado Mário Mota. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontra aprovado. Obrigado, senhores. Deputado Camilo Martins, Vossa Excelência com a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas deputados, o pessoal que nos assiste pelas redes digitais, as pessoas aqui presentes, assessores. Tem 2 projetos de lei para relatar nesta manhã aqui na Comissão de Finanças. Passarei primeiro ao projeto de lei 36/2024, de autoria do deputado Napoleão Bernardes, que altera a lei 18.853 para garantir o direito ao usuário na prestação indireta do serviço público, denominado Lei pra Valer. Vou dispensar o relatório, passarei direto ao voto. Primeiramente, reitera-se que o cerne da proposta legislativa, nos termos de uma emenda substitutiva global aprovada na CCJ, é alterar a Lei 18.853 para, primeiro, corrigir os lapsos textuais manifestos em lei em vigor, alterar a denominação concessionária do serviço público para delegatórios do serviço de transporte que trata a lei, em razão de diferentes formas de delegação de tal serviço, que não se dá apenas por concessão, e, por fim, prever sanções administrativas a delegatárias quando não possibilita ao usuário realizar o pagamento de serviço via Pix ou cartão de crédito. À luz do regimento interno, compete à comissão a análise da proposta legislativa e seus aspectos financeiros e orçamentários, quanto à sua compatibilidade com o plano plurianual e com a lei diretriz orçamentária, e a sua adequação com a lei orçamentária anual, assim como pronunciar sobre o mérito da matéria que trata os contratos de administração pública direta e indireta. Relativamente aos aspectos financeiro e orçamentário, as alterações suscitadas da lei, conforme acima descrito, não implicam diretamente o impacto orçamentário e financeiro. Inclusive, a hipótese aventada na diligência apresentada pelo governo sobre a possibilidade de alterações propostas causarem efeito adverso nos contratos públicos, prejudicando o equilíbrio das obrigações dos delegatários, não foi objeto de ressalvas nas manifestações colhidas pelos órgãos do Poder Executivo. No tocante ao mérito, julgo que o PL busca assegurar, na norma almejada, o direito ao usuário às formas de pagamento dos serviços delegados de transporte aquaviário, hidroviário, fluvial, lacustre ou marítimo, intermunicipal ou municipal, como balsas, ferry-boat, canoa similar, uma vez que a lei, na sua redação vigente, só disciplina a possibilidade de pagamento por meio de sistema bancário Pix ou por cartão de débito ou de crédito ao serviço de transporte especificado, hoje prestado por concessionárias. Quanto às sanções impostas, considero importantes instrumentos para desestimular ações que comprometam a eficácia da lei perseguida. Todavia, entendo oportuno acatar as recomendações da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, no tocante à redação da lei almejada, na forma de assegurar aos direitos dos usuários e a viabilidade econômica dos delegatários, razão pela qual apresento uma nova emenda substitutiva global ao projeto de lei 36/2024, promovendo seu aprimoramento nos seguintes pontos. Ponto 1. Alteração da ementa da Lei 18.853 para substituir o termo concessionárias por delegatárias, alinhando ao termo com a terminologia utilizada para todas as modalidades de delegação de serviço público do Estado de Santa Catarina. 2. Estabelecer que nas funções de débito e crédito sejam oferecidas, no mínimo, as 3 principais bandeiras de cartão, com possibilidade de outras serem adicionadas, a pedido do Poder Público, garantindo a acessibilidade do usuário, sem comprometer a viabilidade econômica dos operadores. 3. Abranger todas as modalidades de delegação, a pessoa física ou jurídica, com o modo de garantir a clareza, as exigências legais e o cumprimento adequado da futura norma. 4. Revisará as sanções legais para conferir discricionariedade na avaliação de cada caso, especialmente em relação à suspensão de repasses ou autorizações. Substituir a suspensão do repasse por multa proporcional ao termo de irregularidade, ou que preserva o cumprimento da norma sem comprometer diretamente a operação. E
suprimir o inciso 3º da nova redação pretendida, o artigo 3º-A da Lei 18.853 e 24, na forma descrita pelo artigo 3º da proposição, que prevê a suspensão temporária das autorizações para não impactar adversamente a continuidade dos serviços para a população. Diante disso, de acordo com o estabelecido no nosso regimento interno, voto, no âmbito dessa Comissão de Finanças e Tributação, pela aprovação do projeto 36/2024, nos termos da emenda substitutiva global que apresento neste momento. É pela aprovação. Parecer de voto do eminente deputado Camilo Martins ao projeto de lei 0036/2024. E Sua Excelência, ao optar pela aprovação, o faz nos termos da emenda substitutiva global, ora apresentada por ele. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor deputado, com cópia, permanece como se encontra aprovado. Vossa Excelência continua com a palavra. Obrigado, presidente. E tem, por fim, o PL 422/2024, de autoria do deputado Napoleão Bernardi, que isenta o ICMS nas operações com medicamento destinado ao tratamento de distrofia muscular de Duchenne. Esse projeto, de autoria do deputado Napoleão Bernardi, Jair Minotto e Silvio Zancanaro, cujo escopo é de isentar o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviço de transporte interestadual e municipal e de comunicação, ICMS, nas operações com medicamento destinado ao tratamento de distrofia. Conforme exposto na justificativa, os autores ressaltaram a importância de isentar o ICMS sobre esses medicamentos, essencial para o tratamento desta distrofia, em alinhamento com o convênio CMF 56/2024 do CONFAS. Destaca ainda que a iniciativa fundamenta-se na natureza progressiva e degenerativa da referida distrofia, que demanda um tratamento precoce contínuo, que o elevado custo do medicamento impõe um ônus financeiro significativo às famílias, tornando a isenção tributária um mecanismo fundamental para ampliar o acesso ao tratamento. Foi lido em 10 de setembro de 2024, a matéria admitida na CCJ, sequência aportou essa comissão. Na sequência também aportou nesta casa o projeto de lei 133/2025, de autoria do Poder Executivo, com idêntico objeto, sendo apensada ao PL em questão, conforme despacho da primeira secretaria, por ser este o mais antigo. Ambas as proposições visam a internalização do referido convênio no âmbito da legislação estadual com o propósito de reduzir os custos dos medicamentos citados. Este é o relatório. Passa ao voto. Considerando superada a análise da juridicidade das matérias no âmbito da CCJ, passa ao exame aspecto atinente à Comissão de Finanças e Tributação, sob a égide da nossos regimentos, quanto ao aspecto financeiro, orçamentário, compatibilidade ou adequação às peças orçamentárias relativas à matéria em pauta. Para a concessão de isenção tributária, mais especificamente do imposto, o ICMS, é preciso alguns requisitos sejam observados, os quais antecipos estão presentes conforme passo a expor. O primeiro requisito decorre da previsão constitucional contida no artigo 150, parágrafo 6º da Constituição Federal de 88. A exigência da lei específica regula exclusivamente a concessão da isenção tributária resta atendido com a apresentação da preposição. O segundo requisito, também da ordem constitucional, está previsto no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12º, a linha G, ambos da Constituição Federal. A lei complementar referida no dispositivo constitucional reto transcrito é Lei Complementar 24 de 75, estabelece que as regras e procedimentos para aprovação e instituição de convênios para a concessão de isenções sobre ICM. E foi com base nos preceitos dessa lei complementar que o CONFAS aprovou, em 16 de maio de 24, o convênio 56, autorizando os estados e o Distrito Federal a conceder isenção do ICMS incidentes nas operações com medicamento Evelides, destinado ao tratamento dessa distrofia. Portanto, a concessão da isenção tributária, tal qual pretendida pela proposta e análise, cumpre todos os requisitos pertinentes já veiculados por lei específica e que conta com autorização do CONFAS. A proposta está em conformidade com os preceitos da lei de responsabilidade fiscal. No entanto, essa exigência, como a estimativa de renúncia de receita e apresentação de medidas de compensação, aplica-se apenas quando há efetividade da perda de arrecadação. Conforme a manifestação da Secretaria de Estado acostada no PL 133/2025, o medicamento Elevides ainda não é comercializado no território catarinense, o que significa que não há arrecadação corrente de ICMS sobre ele.
Diante disso, não se configura renúncia de receita nem impacto financeiro imediato, afastando a obrigatoriedade das medidas previstas no artigo 14 da LRF e, portanto, assegurada a regularidade fiscal da proposta. Ademais, a natureza da proposta é nitidamente humanitária, voltada para a proteção das pessoas acometidas por tal enfermidade. Do ponto de vista da política pública tributária, a proposta alinhada com os princípios da justiça fiscal e equidade. Por fim, a tramitação conjunta dos projetos, determinada por despacho da primeira secretaria, é medida acertada e conveniente, tendo em vista a identidade de objeto e a convergência do propósito entre as proposições. Ante o exposto, no âmbito desta Comissão de Finanças e Tributação, nosso voto é pela aprovação da tramitação conjunta e, no mérito, a aprovação de ambos os projetos citados por estarem ambos tecnicamente adequados, fiscalmente compatível com a Lei de Responsabilidade Fiscal e a justificativa de relevância social e humanitária. Este é o meu voto. Senhores deputados, é pela aprovação, parecer e voto do deputado Camilo Martins ao projeto de lei 0422/2024, anexando o projeto de lei de número 0133/2025, de origem governamental. O voto de Sua Excelência é pela aprovação da matéria em ambos os projetos. Presidente. Coloco em discussão, e com a palavra o deputado Sargento Lima. Vistas em gabinete. Mais alguém queira discutir? Não havendo mais quem queira discutir, vista em gabinete, deputado Sargento Lima. Deputado Jair Mioto, Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, muito bom dia. Também todo o pessoal que nos acompanha aqui na reunião da Comissão de Finanças e Tributação. Trata-se primeiro do projeto do deputado Márcio Machado, que dispõe sobre a política estadual de controle populacional de animais domésticos e adota outras providências com a finalidade de promover o controle populacional de caninos e felinos mediante a prática de esterilização permanente por meio de procedimento cirúrgico, bem como o controle de zoonoses como medidas de saúde pública e bem-estar animal. O projeto já tramitou na Comissão de Justiça, com diligência a Secretaria de Saúde, que deu parecer contrário, a Secretaria de Meio Ambiente, que não vislumbrou nenhum óbice, e também a Procuradoria do Estado, que não vislumbrou qualquer vício de inconstitucionalidade. Compete a essa comissão a análise quanto ao impacto financeiro, orçamentário. Então, o meu parecer é pelo diligenciamento à Casa Civil para encaminhar os autos à manifestação técnica da Secretaria de Estado da Fazenda, senhor presidente. Pelo diligenciamento, parecer e voto do eminente deputado Jair Mioto ao projeto de lei 0325/2024, de autoria do deputado Márcio Machado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor deputado, com apenas como 50 aprovado. Continua com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, também projeto de lei de autoria do deputado Mário Mota, que altera a Lei 18.335, de 6 de janeiro de 2022, que institui a Bolsa Atleta de Santa Catarina e estabelece outras providências para permitir a concessão do benefício aos atletas guias dos para-atletas com deficiência visual das classes T11 e T12 e da outras providências. O projeto modifica o artigo 1º da lei que institui o Bolsa Atleta para considerar os atletas guias como praticantes de desporto de rendimento em modalidades paralímpicas e estender a eles o patrocínio concedido a atletas e para-atletas. Por sua vez, o artigo 2º daquela lei é alterado para criar a categoria atleta guia das classes T11 e T12, exigindo um vínculo mínimo de 12 meses com o para-atleta, comprovação da necessidade de guia por entidade reconhecida pelo CPB e avaliação com base nos resultados do para-atleta com quem compete. A interrupção injustificada da parceria entre o para-atleta e o seu atleta guia implicará a perda do benefício deste último citado. Com o propósito de contextualizar e facilitar a compreensão da matéria, transcrevo alguns trechos da justificativa do autor. A inclusão dos atletas guias no benefício de Bolsa Atleta reforça a política de incentivo ao paradesporto e garante a continuidade e a qualidade do treinamento e das competições em que estes
para-atletas participam. A proposta busca alinhar Santa Catarina às melhores práticas já adotadas por outros estados, promovendo a igualdade e o desenvolvimento do paradesporto, assegurando que todos os envolvidos no processo esportivo sejam devidamente reconhecidos e apoiados. Ressalta-se acerca dos atletas com deficiências visuais, quais temos? Atleta guia e apoio T11, corre ao lado do atleta guia e usa o cordão de ligação. No salto em distância, é auxiliado por um apoio T12. Atleta guia e apoio no salto são opcionais. T13 não pode usar atleta guia e nem ser auxiliado por um apoio no salto. A matéria foi lida na sessão plenária dia 12 de agosto de 2024, encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, a qual teve aprovada a admissibilidade da sua tramitação por unanimidade na reunião de 9 de outubro de 24. Na sequência, apontou nessa comissão em que foi requerida diligência externa à Secretaria de Estado da Fazenda e à Fundação Catarinense de Esporte. Em resposta, a Secretaria da Fazenda apontou a ausência de estimativa de impacto orçamentário financeiro para 2025-27 e de declaração de adequação orçamentária exigidos pela Lei 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. A FESPORT informou que tramita naquela fundação anteprojeto para modernizar a Lei 18335 de 2022, que poderá incluir os atletas guias e que seria prudente evitar alterações parciais na legislação atual. Nesse colegiado, fui designado o relator. De análise da proposição, nesse órgão fracionário, há de se observar o que preceitua o inciso 2º do artigo 73, concomitante com o inciso 2º do artigo 144, ambos do regimento interno da Assembleia Legislativa, quanto aos aspectos financeiros e orçamentários de quaisquer proposições que importem diminuição de receita ou aumento de despesa pública, quanto à sua compatibilidade ou adequação ao plano plurianual e à Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual. Procedendo ao exame da matéria, verifico que as alterações propostas na Lei 18335 de 2022 incluem os atletas guias como candidatos à Bolsa Atleta, mediante critérios obrigatórios de elegibilidade. A proposta, todavia, não prevê aumento do número de vagas disponíveis, mantendo o quantitativo de bolsas já orçado. Então, mantém o quantitativo de atletas e mantém o mesmo orçamento do Estado. Quanto à manifestação técnica dos dirigenciados, embora a Secretaria de Estado da Fazenda tenha sugerido que a proposta teria o condão de aumentar a quantidade de beneficiados do Bolsa Atleta, exigindo estimativa de impacto orçamentário financeiro e adequação orçamentária nos termos dos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, entendo que tais exigências não se aplicam, pois não há criação de nova despesa, vez que os atletas guias concorrerão pelas bolsas já previstas no orçamento pelo programa. Também diligenciada, a FESPORT manifestou-se que está em vias de apresentar o projeto para modernizar a lei que institui o Bolsa Atleta, mas quanto às questões orçamentárias, não questionou a viabilidade da implementação do projeto de lei 367 de 2024. Acrescento que, de acordo com o portal da Secretaria de Estado da Comunicação, a Bolsa Atleta em 2025 alcançou um recorde de 1.299 bolsas concedidas, com investimento de 11,4 milhões, o que corrobora a ideia de que há flexibilidade no quantitativo de vagas. Parte desse aporte financeiro foi viabilizada pelo Programa de Incentivo ao Esporte, instituído pelo Decreto 780, de 3 de dezembro de 2024, que prevê 70 milhões para o Bolsa Atleta neste ano de 2025. A receita é oriunda de renúncia fiscal de ICMS, ou seja, recursos de empresas privadas participantes, para apoiar projetos esportivos, incluindo o paradesporto, possibilitando a ampliação do desenvolvimento do esporte catarinense por meio de parcerias com empresas e organizações da sociedade civil. Eis que, analisando o teor da proposição, bem como os apontamentos trazidos pelos órgãos consultados por meio de diligência, entendo que as disposições contidas no texto do presente projeto de lei, quanto às alterações almejadas no programa Bolsa Atleta, não evidenciam aumento de despesa ou renúncia de receita orçamentária, sendo rígida, por conseguinte, a continuidade de sua regimental tramitação. Pelo exposto, meu voto é pela aprovação do projeto. É pela aprovação, parecer voto do eminente deputado Jair Mioto ao projeto de lei de número 0367/2024, da autoria do deputado Mário Mota. Em discussão. Presidente. Aprovação. Deputado Sargento Lima. Vistas em gabinete. Puxa o paletó. Desculpe. Puxa o paletó. Tentei alcançar aqui, mas não... Vistas em gabinete, presidente. Vista em gabinete, deputado Sargento Lima. Deputado Mário Mota, por gentileza. Mesmo com vistas, posso fazer uma observação, sem problema? Sim, com certeza. O projeto, inicialmente, na legislatura anterior, passou pelas mãos do deputado Lucas Neres. Desculpem. E o deputado solicitou em diligência interna que nós acrescentássemos o relatório econômico e financeiro do que gastaria ou não.
eu não sei, provavelmente tenha chegado às mãos do novo relator, o deputado Jair Mioto, mas nós fizemos o relatório que está anexado, provavelmente, e que talvez seja essa a preocupação do sargento Lima. Mas, de qualquer forma, eu agradeço que também seja verificado. Há um impacto financeiro na inclusão do atleta guia, há um número específico que foi fornecido pela própria FESPORT, no valor estimado de R$ 524.428,80, em 3 períodos, 26, 27 e 28, proposto plenamente viável do ponto de vista orçamentário, alinhado às dotações orçamentárias da FESPORT, compatível com as peças orçamentárias vigentes, principalmente pelo aumento de arrecadação que tivemos anteriormente no Estado, no Boletim Econômico de 2026, de 25, aliás, para 53 bilhões e 100 milhões, 16% acima do valor de 2023. De qualquer forma, eu apenas acrescento e agradeço ao deputado Lucas Neves, porque eu sou um dos principais deputados na comissão que solicita sempre o acompanhamento de um relatório de impacto financeiro, quando é o caso. Então, apenas acrescento que este relatório está à disposição, acrescento e agradeço, antes de mais nada, a compreensão e a aprovação, o voto pela aprovação do deputado Jair Mioto. E, naturalmente, agradeço também a revisão que o deputado Sargento Lima fará em gabinete. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Sargento Lima. Não, deputado... Você quer continuar com a palavra? Com certeza. Sim, então, continua. Senhor presidente, eu apenas quero acrescentar que nós recebemos o relatório de Vossa Excelência agora há pouco, que nas receitas primárias a previsão era 41 bi, o nosso Estado arrecadou 46. Então, subiu 5 bi, a nossa previsão orçamentária está 10% acima do que foi previsto. E também a inclusão de mais uma opção de atleta guia não altera o orçamento. O orçamento X, as pessoas que vão concorrer vão se capacitar num processo para que possam exercer essa função. Se tivermos pessoas na função A, B ou C, o orçamento é o mesmo. Obrigado, senhor presidente. Deputado Sargento Lima, agora Vossa Excelência para relatar os projetos de vosso poder. Presidente, o 0334, o deputado Ivanates, ali eu faço a devolução sem manifestações, que é o que estava no meu cartório, esse projeto dele. Projeto de lei 0334/2024, que tem como autor o deputado Ivanates. O relator da matéria, deputado Jair Mioto. Sua Excelência, quando emitiu o seu relatório e voto. Onde está o relatório dele? Vamos lá um pouquinho. Vamos lá. O deputado Jair Mioto emitiu seu relatório de voto no dia 7 de maio, pela aprovação da matéria, no entanto, houve solicitação de vice-deputado Sargento Lima. Sua Excelência, no dia de hoje, faz devolução sem manifestação. Então, eu consulto o deputado Jair Mioto se mantém o seu relatório de voto. Sim. Senhor presidente, essa área é importantíssima. Hoje nós vivemos a era da revolução tecnológica. E esse pessoal dos jogos eletrônicos, nós fizemos, inclusive, a lei dos jogos eletrônicos aqui no Estado, e é um setor em franco crescimento. Inclusive, em Joinville, nós temos atletas campeões mundiais de jogos eletrônicos. E, através dos jogos eletrônicos, também existem muitos aplicativos, softwares desenvolvidos para a educação, deputado Antídio Lunelli, que vai paralelo às profissões do futuro. Então, reforço aqui meu voto pela admissibilidade e parabenizo, inclusive, o deputado Ivanates por essa perspectiva de futuro que já é o presente, a nossa tecnologia, e agradeço o deputado Sargento Lima também. Em discussão, parecer e voto do deputado Jair Mioto, o projeto de lei 0334/2024, não havendo quem queira discutir em votação. Desculpe. Deputado Mário Mato, com a palavra. Vistas em gabinete, senhor. Deputado Mário, não há mais condição de Não há vista de mais, gabinete. ok. Então, Porque já houve ok, quando compreendi, do relatório, compreendi. Perfeito. quando o relatório, o deputado Sargento Lima pediu visto. Okay. Então, em discussão ainda, apenas Em discussão. a mesma questão anterior, quer dizer,
Haverá custos? Não haverá aumento de despesas? Esses servidores que ficarão à disposição do programa vão receber algo a mais por isso ou não? Eu não me lembro de ter observado. Deputado Jair Mioto, Vossa Excelência. E se positivo, haveria um relatório de impacto financeiro, tributário, econômico? Sim. Deputado Mário Mota, o que me resta, eu não tenho aqui o relatório, é que quando ele institui esse programa no Estado, o nosso Estado tem, inclusive, a própria Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, os recursos são alocados para os diversos setores e para todas as áreas que promovam o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação. Então, eu agora de cabeça não lembro especificamente dos dados, mas a época de nossa análise foi justamente nesse condão do incentivo à tecnologia, que acaba redundando no crescimento do fator econômico e, outrora, o que podemos considerar despesa, hoje consideramos investimento. Então, é um investimento que vai trazer um efeito multiplicador do capital para o nosso Estado. Então, de pronto, eu não recordo. Presidente. Mas o meu parecer é favorável. Pois não, deputado Sargento Lima. Presidente, ele está em mãos aí, se o senhor quiser olhar. Sim, eu quero... A gente pode suspender, eu faço a leitura do meu ali, o senhor repassa ali. Não, eu quero dizer ao deputado Mário Mota que houve pedido de diligenciamento, e ao final do diligenciamento, diz a Secretaria, por fim, ressaltamos que o projeto de lei favorecerá a atualização e modernização do Decreto Estadual 2338/2009, que instituiu o programa SC Games, que se encontra em plena atividade e funcionamento. Então, há concordância do governo. Mas, se Vossa Excelência quiser verificar todo o projeto em mesa até o final dessa reunião, não tem problema nenhum. Eu gostaria, se for possível. Então, que o deputado Mário Mota. Continuo com Vossa Excelência a palavra, deputado. Superado o projeto do deputado Ivan Natos, vamos para o deputado Matheus Cadorim, projeto de lei 461 de 2024, que altera a lei 7.541 de 88 e dispõe sobre taxas estaduais e estabelece outras providências para estender a isenção de taxa de fiscalização de projetos de construção e vistoria dos poderes municipais. A justificativa apresentada pelo autor do projeto baseia-se na premissa de que a universalização dessa isenção resultaria em uma significativa redução de custos para o município, permitindo o direcionamento de recursos para áreas essenciais como saúde, educação e infraestrutura, além de facilitar a realização de vistorias dos bombeiros militares, promovendo maior segurança à população. Senhores, se o meu voto fosse favorável, eu iria me saltar aqui a leitura do mérito da proposta, do impacto financeiro, mas eu vou ser obrigado a fazer a leitura do relatório. Vamos lá. Cumpre a este órgão fracionário manifestar-se quanto à compatibilidade do plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, bem como quanto à adequação do orçamento anual das proposições que dependem da análise sobre o aspecto financeiro e orçamentário, bem como pronunciar sobre o mérito das matérias que integram seu campo temático nos tempos dispostos regimentais do artigo 73, tudo realesc. Ao analisar o projeto de lei sob a ótica da Comissão de Finanças e Tributação, é necessário considerar os impactos financeiros e orçamentários decorrentes, considerando os aspectos financeiros da gestão pública da proposta. Assim que, 1. Impacto financeiro e orçamentário. A proposta de estabelecer isenção de taxa de fiscalização de projetos de construção e vistoria todos dos municípios, sem distinção entre os conveniados e não conveniados, levanta sérias preocupações quanto ao impacto financeiro e orçamentário para o Estado de Santa Catarina. Embora o PL 461 de 24 não especifique o montante da renúncia da receita, é inegável que a universalização da isenção resultará em diminuição de arrecadação. Essa perda de receita, sem identificação das fontes compensatórias, pode comprometer o equilíbrio fiscal do Estado e a capacidade de investimento, entre outras áreas prioritárias. É fundamental que qualquer proposta que implique em renúncia de receita seja acompanhada de um estudo de impacto financeiro detalhado, indicando a estimativa de perda de arrecadação
e as medidas compensatórias, conforme exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 de 2000. Adicionalmente, a justificativa de que a isenção permitiria o redirecionamento de recursos municipais para a saúde, educação, infraestrutura, bem intencionada, não garante que tal redirecionamento de fato ocorra. A desoneração de uma taxa específica não se reduz automaticamente em investimentos qualificados. O mérito da proposta. O PL 461, ao propor a isenção generalizada, pode gerar precedentes e desvirtuar o propósito original da taxa de fiscalização. Essa taxa, por sua natureza, visa custear a atividade de fiscalização e de garantir a segurança das edificações, sendo um instrumento de controle e regulação. A isenção indiscriminada pode enfraquecer a capacidade do Estado de fiscalizar, vistoriar projetos comprometendo a segurança da população e a qualidade das construções. É importante ressaltar que a isenção de taxas deve ser vista como uma medida excepcional e justificada por interesse público relevante e comprovado. A simples alegação de desoneração municipal, sem a prévia demonstração dos benefícios e da ausência do impacto negativo, não é suficiente para justificar uma alteração legislativa dessa magnitude. Ante o exposto, 1. Impacto orçamentário insustentável, com renúncia de receita para o Estado sem fonte de custeio definida, violando o artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000. A perda do controle de efetividade de fiscalização, comprometendo a segurança da população e qualidade das construções. 3. Procedente perigoso e incoerência com a gestão pública eficiente, que exige os custos de serviço sejam, em parte, cobertos por aqueles que beneficiaram diretamente deles. E o voto pela inadmissibilidade e sua rejeição por configurar financeiramente inviável e incompatível com os princípios estruturantes da administração pública moderna. Seria esse o meu voto, presidente. Pela rejeição, parecer e voto do eminente deputado Sargento Lima, o projeto de lei 0461/2024, da autoria do deputado Matheus Cadorim. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor deputado, com qual permanece como se encontra aprovado o parecer pela rejeição. Deputado? Eu voto com o relator. No projeto? Eu voto com o relator. Sim. O relator foi contrário. Que é pela rejeição da matéria. Pela rejeição. Foi aprovada a rejeição da matéria. Tá bom. Senhor deputado, o deputado Mário Mota devolve o PL 0334/2024, da autoria do deputado Ivan Nats, relatado pelo deputado Jair Mioto, que é pela aprovação da matéria. Quer fazer comentário, deputado? Apenas uma última observação. O último artigo diz que os integrantes da comissão terão o seu trabalho desenvolvido de grande interesse público e social. Não há nenhum detalhe que diga que não receberão por isso e, consequentemente, possa ter algum impacto financeiro. O penúltimo artigo diz que a lei orçamentária será respeitada e, pelo que me diz o relator, o que a secretaria hoje investe na área será mantido. Eu vou acreditar que isso aconteça, embora, confesse, não há nada que diga que os integrantes da comissão não deverão receber alguma coisa, sem qualquer custo, por exemplo. Mas acredito, e eu não sou frontalmente contrário à ideia, ao tema da ideia, por favor. É apenas a preocupação como integrante da Comissão de Finanças e Tributação. E agradeço muito a possibilidade de ter voltado ao estudo. Presidente. Continua a discussão. PL 0334/2024. O senhor paralisou na discussão, não na votação. Ainda não foi votado. Não, tá. Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, é em votação. Senhor deputado, com qual permanece como se encontra aprovado. O parecer do deputado Jair Mioto. Deputado Antídio Lunelli, Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, colegas deputados e público que nos acompanham, eu apresento o parecer ao projeto de lei número 0366/2021, de autoria do deputado Adrianinho, que altera a lei número 15.939, de 2012, que dispõe sobre a simetria do valor do auxílio moradia e adota outras providências para vedar a concessão do benefício em situações que prevê.
A matéria foi lida no expediente no dia 28 de setembro de 2021 e, à época, antes do voto pela admissibilidade do feito, na Comissão de Justiça, o relator emitiu voto por diligências à mesa diretora da LESC, Tribunal de Justiça, Ministério Público e a Corte de Contas para manifestação. Notamos a juntada das manifestações dos destinatários, com exceção da mesa da casa. Assim, diante do exposto, notada a ausência de manifestação da mesa diretora da Assembleia Legislativa, à época solicitada e restrito à competência deste colegiado. Para fins de instrução processual legislativa, requeiro que seja procedida nova diligência interna à mesa diretora desta Casa Legislativa para colher manifestação sobre o projeto em pauta. Parecer e voto do eminente deputado Antídio Lunelli ao projeto de lei 0366/2021, da autoria do deputado Adrianinho. Sua Excelência pede o rediligenciamento à mesa diretora da Assembleia Legislativa. Em discussão. Não havendo que queira discutir em votação. O senhor deputado concorre permanece como se encontra aprovado. Deputado Gessé Lopes. Está de paletó ele. Bom dia, presidente. Prometo que não vai precisar puxar meu paletó. Tem aqui o projeto de lei 0368/2024, que institui, do deputado Emerson Stein, que institui a política estadual de conscientização e atenção integral à saúde da mulher no climatério e na menopausa. Pude verificar que a política visada pelo proponente não traz consigo fonte de despesa para os seus 7 eixos de atuação, que evidentemente geram incremento de despesa. Esse cenário é agravado pelo diligenciamento ao Tesouro Estadual, que, além de destacar esses pontos, relatou a necessidade de prudência no direcionamento dos limitados recursos da SES, que, segundo o projeto, seria responsável pela condução e fiscalização da norma. Por fim, o diligenciamento à própria SES revelou o cenário também associado a mérito ao apontar que os temas objeto da medida já encontram-se contemplados por políticas de assistência integral firmadas e estabilizadas nacionalmente, não tendo a justificativa do projeto apresentado margens de descumprimento ou omissões estatais que justifiquem, ao meu ver, aprofundamento estadual nessa seara. Pelo exposto, voto pela inadmissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto 0368/2024. É pela rejeição, parecer e voto do eminente deputado Gessé Lopes ao projeto de lei da autoria do deputado Emerson Stein, que leva o número 0368/2024. Em discussão, não havendo que queira discutir em votação. O senhor deputado concorre permanece como se encontra. Aprovada a rejeição. Projeto de lei 542 de 2024, deputado PP Colasso, dispõe sobre a inclusão de educação moral e cívica como conteúdo transversal no currículo da educação básica das escolas públicas e privadas do Estado de Santa Catarina e da outras providências. Não vislumbrei nenhum óbice de cunho financeiro ou orçamentário ao prosseguimento da tramitação da lei aqui projetada, uma vez que a matéria não desencadeará ônus ao erário, o que ficou evidente no diligenciamento realizado na CCJ. Por fim, que a opinião exarada na manifestação da sede e da Conjur limitou-se à esfera de mérito da proposta, o que entendo deva ser apreciado a fundo pelas comissões demarcadas pela primeira secretaria. Pelo exposto, voto pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei 542/2024. É pela aprovação, parecer e voto do eminente deputado Gessé Lopes ao projeto de lei 0542/2024, da autoria do deputado PP Colasso. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. O senhor deputado concorre permanece como se encontra aprovado. Projeto de lei 279 de 2024, de autoria do Rodrigo Preis, ex-deputado.
ao examinar o projeto de lei em debate, apesar de, por um longo período, buscando alternativas para sua adequação aos ditames legais, não pude me furtar de reconhecer que a medida proposta, articulada em 5 artigos genéricos, não possui o condão de promover a realização de estágios remunerados, ou, ao menos, não encontra meio de fazê-los, sem acrescentar-se o dispositivo que inegavelmente acarretarão criação de despesas ao erário. Eu não li a emenda, presidente, é que institui programa Educação Empreendedora. Igual modo, por sua redação genérica, a medida tende a deslocar toda a sua iniciativa ao Poder Executivo por meio do seu artigo 4º, sendo proposta meramente autorizativa e, assim, inócua. Assim sendo, infelizmente, não encontrei meios para adequar o texto a um norte que traria, de fato, os efeitos pretendidos, de modo que, evitando demagogia diante da criação de obrigações ao Executivo e à natureza autorizativa. Caminho pelo voto contrário à matéria, presidente. É pela rejeição, o parecer e voto do eminente deputado José Lopes ao projeto de lei de número 0279/2024, de autoria do deputado Rodrigo Praz. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor deputado, concorda pelo menos como 50, aprovado. E o último projeto, número 296/2024, de autoria Fabiano da Luz, não, do Rodrigo Minotto, Rodrigo Preis também, isso, que acrescenta o inciso 7º, 26 da Lei 14.675/2009, institui o Código Estadual do Meio Ambiente e estabelece outras providências para possibilitar financiamento e subsídios por meio do Fundo de Compensação Ambiental e Desenvolvimento aos agricultores guardiões das atividades de conservação e preservação de sementes crioulas e de raça crioula de animais domésticos. Estou pedindo diligenciamento, presidente, para a Secretaria do Estado Civil, a Casa Civil, Secretaria de Estado da Fazenda, Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde. É pelo diligenciamento, o parecer e voto do eminente deputado José Lopes ao projeto de lei 0293/2024. Os senhores deputados concordam, permanecem como se encontram. Aprovado o diligenciamento. Senhor deputado, não há mais matéria a tratar nem a deliberar. Presidente. Deputado Sargento Lima, com a palavra, por gentileza. Presidente, eu pedi uma gentileza a Vossa Excelência. Nós estamos aí próximos da próxima etapa da Alesc itinerante. Então, foram entrados em contato de forma regional, conforme cada região, os deputados da região, para que apresentassem projetos que fossem colocados em votação, mas para realmente trazer alguma possibilidade de atrair público interessado e afeta votações que são diretamente regionais. Vou fazer meus encaminhamentos dos projetos que me são afetos ali à região norte do Estado e pedir para Vossa Excelência, se puder entrar em contato com a presidência, em nome dessa comissão aqui, para que a gente também pudesse agilizar os projetos nossos ali, que estão em outras comissões, e, se por acaso, se a gente encontrar viabilidade para isso, fazer pelo menos uma reunião conjunta para que a gente conseguisse fazer a votação deles, no trâmite delas, nas comissões, para que a gente pudesse, lá na região, e, detalhe, transformar isso aí numa coisa que a gente pode aplicar em outras regiões posteriormente, né? Porque senão a gente tem projetos nossos que poderiam tramitar numa reunião, uma grande reunião conjunta, isso antes do prazo da data estipulado da audiência lá regional lá que a gente vai fazer, cada um na sua região, e a gente pudesse já ir mais tranquilo com isso. Vossa Excelência tem razão. Eu vou pedir à assessoria que faça levantamento de todos os projetos de autoria dos deputados que fazem parte desta comissão e as comissões que estão tramitando, e vou tratar com o presidente da Casa e a primeira secretária, que é a atribuição da primeira secretária, que trata da tramitação. Vou tratar com os dois. Peço à assessoria que faça um levantamento. Até peço desculpa pedir isso nessa comissão para o senhor, que isso aí, no meu entendimento, já deveria ser algo que deveria ser do entendimento da mesa. Pertinente. Né? É pertinente. Vossa Excelência tem toda a razão. Senhor deputado, não é mais matéria a tratar nem a deliberar, razão pela qual dou por encerrada a presente reunião, deixando outra convocada para quarta-feira da semana que vem. Que todos tenham um bom dia.